Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o canal. Seja muito bem-vindo, meu nome é Joyce Prado. Você que acompanha sabe que nós vamos passar agora 10 minutos examinando as escrituras, aprendendo sobre as histórias bíblicas, histórias essas verdadeiras, né, que foram nos deixadas como exemplos, como testemunho, para que nós pudéssemos colocar em prática, né, aprender e colocar em prática na nossa vida. E é o que nós vamos fazer hoje, né? Você que está com a sua Bíblia, se você quiser abrir, nós vamos aprender hoje no livro do profeta Abacuque, no Antigo Testamento. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, para que você possa aí ficar por dentro de todos os vídeos que forem postados. Já temos lá mais de 100 vídeos, todos os vídeos de 10 minutos, vídeos rápidos, práticos, que nós conseguimos aí aplicar na nossa vida, né? De vários assuntos esses do dia a dia, da nossa vida, né? Do qual nós vivemos aqui na Terra. Eu sempre falo, a Bíblia ela é um manual de vida para nós, né? E para que nós possamos aí viver uma vida da qual o Senhor nos deu aqui, porque eu vim para dar vida e vida em abundância. Nós temos que aprender a sua palavra para colocar em prática. Nós vamos ler no livro de Abacuque, capítulo 3, a oração de Abacuque. Ela é uma oração extensa, mas nós vamos ler aí um dos versículos, né, mais conhecido aí. Então, capítulo 3, versículo 17. Você que não está com a Bíblia, não tem problema, né? Estou trabalhando, estou fazendo uma caminhada, estou fazendo alguma atividade, só estou conseguindo ouvir o seu áudio, não tem problema. Abra o seu coração, prepare essa terra para receber a palavra de Deus, né? Eu sempre falo que o nosso coração é como se fosse um solo, uma terra, né? Aonde vai ser jogada uma semente. E se esse solo, né, estiver aí com terra seca, árida, né? Dificilmente essa semente ela vai ser germinada, ela vai crescer, ela vai dar fruto. Mas quando nós abrimos o nosso coração, quando nós falamos, Senhor, eu quero conhecer mais a Tua palavra, eu preciso, eu necessito, eu quero aplicar na minha vida, então esse solo, né, ele vem aí ficar preparado para receber a semente. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas da malhada não sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Bom, aqui o profeta ele estava clamando a Deus por algumas injustiças que estavam acontecendo no meio do povo, né? O povo estava sendo afrontado pelos seus inimigos. Então o profeta ele estava clamando, falando para o Senhor: até quando, Deus, nós vamos passar por isso, por essa situação? E ele orava, clamava. E nesse momento aqui, né, depois que ele mostra toda a grandeza de Deus mediante a oração, que começa no capítulo 1, quando chega no capítulo 17, já para finalizar, ele declara, né, que ainda que a figueira não floresça, ou seja, né, ainda que não esteja flores, ainda que as coisas não saiam do jeito que ele gostaria, ainda que não haja fruto, ainda que não haja azeite da oliveira, todavia ele se alegrará no Senhor. E o que nós aprendemos aqui com essa oração do profeta, né? Nós aprendemos que nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas aflições, tudo aquilo que nós estamos passando aqui nesta terra, né? Seja afronta, seja problemas financeiros, emocionais, conjugais, seja enfermidade, tudo aquilo deve ser colocado diante de Deus. Até porque o Senhor Jesus nos ensinou, né? Que nós devemos colocar diante dele. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai em secreto. Então, nós devemos sim colocar diante de Deus. Mas nós temos que crer que o Senhor, Ele é Deus, o Deus do impossível, Ele pode fazer todas as coisas, mas a vontade dEle deve prevalecer na nossa vida, né? Ainda que as coisas não saiam do jeito que a gente gostaria, ainda que nós estamos passando ainda por problemas difíceis, às vezes você está precisando de um emprego,
Eu sempre gosto de dar exemplos. Você está precisando que Deus abra uma porta de emprego, mas isso está demorando para acontecer, né? Isso não aconteceu rápido, não aconteceu da forma que você gostaria que acontecesse. Mas você tem que crer que ainda que esse emprego ele não venha, o Senhor ele vai cuidar de você, da sua casa, da sua família, do seu sustento, né? É como o profeta disse aqui, né? Ainda que não tenha aquilo que eu gostaria, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele sabe o que nós precisamos e Ele sabe também o que nós suportamos. As situações difíceis que nos sobrevêm, os desertos que vêm na nossa vida, é para que nós possamos estar atento a algo que o Senhor quer nos mostrar, ou algo que o Senhor quer trabalhar em nós, né? É que nós queremos uma vida boa, nós queremos ter sucesso, nós queremos ter só notícias boas, nós queremos viver só coisas boas. Mas, né, não é assim que funciona, nós sabemos. E nós sabemos que os momentos difíceis da nossa vida são os momentos que mais nos traz aprendizado. Eu posso falar porque de todos os momentos que eu passei na minha vida, foram os mais difíceis que eu aprendi muitas coisas. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Através das lições que o Senhor me ensinou, através das coisas que o Senhor falou, filha, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali, né? Tem áreas da nossa vida que o Senhor só consegue acessar quando nós estamos totalmente dependentes, quando nós saímos de cena, né? Nós já falamos sobre isso em uma determinada mensagem. Então, hoje o profeta, ele veio nos ensinar mais uma vez, né? Que nós temos que sim, que nos alegrar no Senhor, nós temos que glorificar o nome dele. Por quê? Porque nós temos a salvação. Nós temos a salvação que já é algo que o Senhor conquistou naquela cruz por nós, né? E ela deve ser suficiente para nós crermos que o nosso fim não é aqui, que isso que nós estamos passando, né, é leve e momentâneo, se comparado à glória que há de vir, o que o Senhor tem para nós. Mas é claro que um pai que ama, que cuida do seu filho, ele tem o desejo de dar coisas boas para o seu filho, de abençoar seu filho. Mas o pai e a mãe, ele também sabe o momento certo do seu filho receber aquilo. E assim é Deus para conosco, né? Nós somos filhos amados, do qual nós fomos adotados por Deus através da morte de Jesus. Nós tivemos essa adoção, nós somos chamados filhos, nós temos direito à herança do pai. Mas o Pai permite coisas difíceis na nossa vida, momentos dolorosos, momentos dos quais muitas vezes nós achamos que Deus não está no meio daquilo que nós estamos passando. Mas não, eu venho te dizer para você que sim, que Deus ele está conosco quando nós estamos desempregados, Deus está conosco quando nós estamos enfermos, Deus está conosco ainda que nós estamos passando por problemas familiares, questões às vezes conjugais no nosso casamento. Deus ele sempre está ali conosco, ele não nos abandona. E aqui o profeta estava dizendo que ele sabia que Deus ele ia entrar com provisão, mas ainda que não fosse da forma que ele pensasse, gostaria ou no tempo oportuno que o profeta achava que era necessário, ele ia se alegrar, né? Ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, ainda que não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje, né? Que nós possamos glorificar o Senhor em todos os tempos, nos tempos difíceis, nos tempos bons, e crer, confiar que o Senhor sabe a hora certa de todas as coisas. Se você gostou, curte, compartilhe, encaminha para um amigo, né? Para que essa mensagem possa aí ser levada para mais pessoas. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.